Boa noite, igreja. Que a paz e a graça seja com todos. Amém? A igreja pode tomar assento. Boa noite você que está no seu lar. Nesta noite fria, que nós possamos todos sair daqui aquecidos pela presença do Senhor. Amém? Sadraque, Mesaque e Abednego sabiam que a fornalha era quente, mas eles sabiam que o que fervia dentro deles era maior. Amém? Quando nós entendemos a importância de Deus fazer parte da nossa agenda, todos nós temos família, temos uma casa e temos uma agenda, e Deus também precisa fazer parte da nossa agenda. E eu quero ser breve, quero aí terminar em 45 minutos no máximo, não vou garantir menos, porque vendedor você sabe como é que é, né? Então já tenho a habilidade de falar o dia inteiro, então já estou afiado. Gente, estamos na nossa série O Poder da Decisão, e hoje nós vamos para a quarta mensagem. E as nossas decisões, as minhas decisões, as suas decisões, elas determinam os nossos resultados. A decisão certa é o resultado das nossas avaliações conscientes. Então, se você quer determinar uma decisão correta para você hoje, você precisa avaliar o seu consciente, você deve pensar. Porque muitas vezes as pessoas tomam uma decisão errada. E uma decisão errada, não pense que o resultado dela vem a curto prazo. Ela pode vir para a minha vida e para a sua a longo prazo. Tem coisas que estão acontecendo hoje que você de repente nem sabe o porquê que está acontecendo. Mas lá atrás, 1 ano atrás, 2 anos atrás, você tomou uma decisão. E uma decisão que não foi correta, e você está colhendo hoje o resultado dela, e eu posso estar colhendo o resultado dessa decisão também. E Deus espera de mim e de você, nós temos que entender isso, assim como nós esperamos de nossos filhos. Deus espera que nós venhamos ser independente e não dependente dele. Tenho certeza que você que está aqui, você que está na sua casa, você não quer que os seus filhos sejam dependentes de você toda a vida. Vai chegar um tempo que você quer que seu filho se torne independente. Deus também espera isso de nós, que nós não venhamos depender somente da graça dele, depender somente da misericórdia dele. Eu tomei uma decisão errada, agora eu quero orar, quero que a igreja faça uma oração para mudar o resultado. Gente, Deus, a base do trono dele, falei no domingo, é justiça. O maior engano é nós estarmos aqui pensando somente no amor de Deus. A base do trono de Deus não é amor, é justiça. Aquilo que eu decido, aquilo que você decide, somos nós que vamos colher. Amém? Lá em Deuteronômio 11, 26, a palavra é bem clara. E o sistema religioso muitas vezes tem Deus como um amuleto, e não como um pai. Deus, ele é pai, ele quer ter um relacionamento comigo e com você. Assim como nós que somos pais, nós queremos que o nosso filho tenha um relacionamento sadio conosco. Eis que hoje eu ponho diante de vós a bênção e a maldição. Deus não impõe, Deus ele propõe o tempo todo. E somos nós que vamos decidir. E aí o 27... A bênção quando cumprirdes os mandamentos do Senhor vosso Deus, que hoje vos ordeno. A maldição se não cumprirdes os mandamentos do Senhor vosso Deus, mas vos desviardes do caminho que hoje vos ordeno, para seguirdes outros deuses que não conhecestes. Então, a bênção de Deus vem como resultado da minha obediência. Ela vem como resultado da sua obediência, assim como a maldição. A maldição alcança a nossa vida por resultado da nossa desobediência. Gente, como é importante nós entender que nós não podemos dar espaço. Se nós começarmos a se tornarmos omisso em uma área da vida, o inimigo, ele é sorrateiro, ele não tem pressa, ele tem sabedoria milenar. Ele vem entrando, ele vem arrombando, porque Deus, ele não arromba. Deus, ele é educado. Deus, ele não me impõe, ele propõe, mas o inimigo vai entrando naquelas áreas da vida que nós vamos permitindo ele entrar. A gente vai se tornando omisso, e é um processo, ele não tem pressa.
e Ele coloca diante de nós aquilo que nós mais queremos. Amém? Para inverter o compromisso com Ele. Ele quer, na verdade, tomar conta da minha agenda e da sua agenda. Ele quer tomar conta daquilo que nós vamos fazer. Ele quer fazer parte, Ele quer tirar o lugar de Deus na agenda da família da fé. E é dessa forma que Ele vem sorrateiramente, tomando conta nas áreas da vida das pessoas. Então nós temos que entender que as nossas decisões são muito importantes. Então, muitos acham que servir a outros deuses somente é uma imagem, é uma idolatria. Mas Deus precisa ser o nosso maior valor. Gente, Deus precisa ser, para você que está aqui e para você que está na sua casa, o maior valor não de lábios, mas de coração. Jeremias fala. Jeremias 29:13, buscar-me-eis e me achareis quando buscardes de todo o vosso coração. Deus quer que você venha até aqui nessa noite para mudar a sua vida. Para você acreditar, para você sair daqui transformado, incomodado. A palavra de Deus, a instrução dela, ela nos confronta, ou ela fala para nós que está certo aquilo, ela está afirmando aquilo que nós estamos decidindo. Então, muitas vezes nós não entendemos por que nós continuamos tomando decisões erradas. Por que aquele aluno da escola que vivia sendo reprovado, você conheceu algum na época que você estudava ou estuda ainda, que era ano após ano, era o mesmo que rodava? Porque ele não gostava de ir à escola, porque ele não dava valor para o ensino dos professores, ele não se preparava para o dia da prova, e entrava ano e saía ano, e ele repetia o mesmo erro, não mudava a vida dele na escola, ele não era aprovado. Por que muitas vezes entra ano e sai anos e as decisões nossas se repetem, não estão sendo aprovadas? Porque a gente não valoriza o ensino, nós não valorizamos as instruções que Deus está dando para nós. Então tudo aquilo que você valoriza mais do que Deus é uma idolatria, é um desvio, é uma desobediência. Gente, o apóstolo tem feito uma conta. A cada 10 pessoas que se convertem, 8 pessoas têm se desviado. O porquê que está acontecendo isso? Porque aos poucos as pessoas vão permitindo Deus sair parte da agenda delas, da semana. E aí o inimigo vai entrando na agenda delas. E aí ele consegue cumprir o que ele quer, o propósito dele, para que nós venhamos tomar as nossas decisões erradas. Cada decisão minha e sua, que seja menor que for, ela pode trazer um grande resultado na minha vida e na sua. Então o relacionamento com Deus, o nosso relacionamento deve ser como de esposa e marido, de marido e de esposa. Quem ama a Cristo, nós devemos ser a esposa de Cristo. Amém? Você que ama a sua esposa, você que é casado, você que tem um relacionamento com a sua esposa, você fica uma semana longe dela? Diga para mim. Você fica 15 dias longe dela? Você ama ela, você não tem compromisso com ela? Você não quer fazer o melhor para ela? Porque o casamento é isso, é a gente trazer a felicidade para o outro, daí a gente é feliz. Como eu vou ter um relacionamento com Deus dessa forma que eu não dedico tempo e amor para Ele? Amém? Amém, gente? Vocês estão com frio na boca também? Amém? Então o meu relacionamento e o seu deve ser determinante e deve ter um compromisso. Sempre que as pessoas deixaram os seus compromissos com Deus e colocaram outros compromissos acima, em primeiro lugar, isso já se torna uma idolatria. Isso já é uma idolatria na nossa vida. Isso já é uma idolatria na nossa casa. Deus deve ser o nosso valor maior. Mateus 6,33, a palavra nos ensina para nós colocar o reino de Deus e a sua justiça, colocar o governo de Deus e os padrões de justiça dele
em primeiro lugar, e as demais coisas virão por acréscimo. Qual que é a inversão que acontece? As pessoas colocam as coisas em primeiro lugar. E Deus, quando tem tempo, quando dá. E aí muitas vezes a nossa vida, nós não conseguimos tomar as decisões que Deus tem para nós, porque, gente, a fé, ela rompe o mundo espiritual. Quando você tem fé, você rompe limite. Você toma decisão que uma pessoa sem fé não toma. Você consegue ver o que uma pessoa que não tem fé não vê. Por isso que muitas pessoas dizem para aqueles que têm fé: nossa, tu está fazendo isso, eu não acredito que tu tomou essa decisão. Porque ela não vê da forma que Deus mostra para nós decidir. Amém? Como é importante a gente estar cuidando da nossa fé. Em Provérbios 19, 21, que tem sido o nosso texto-chave. Muitos planos, muitos propósitos há no coração do homem. Mas o que permanece? O desígnio do Senhor permanecerá. A palavra nos ensina em Jeremias 17, 9, eu acho que o coração do homem ele é enganoso. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Então a decisão do ser humano sem Deus, ele vive um engano, e muitas decisões que ele toma, ele tem resultados a curto, a médio e a longo prazo, que tem tirado e tem repetido os resultados negativos, tem tirado os positivos e tem repetido os negativos. Ah, mas eu tenho uma ideia diferente, quero tomar uma decisão, eu tenho uma ideia diferente. Gente, ideia, somente se você não tiver um plano de ação, a sua decisão ela não se materializa. Não adianta eu ter uma ideia ainda para 2021. Muitas pessoas têm muitas ideias, mas por que não sai da ideia? Porque não tem um plano de ação. Porque quando você monta um plano de ação para a sua ideia, você toma a decisão correta. Porque somente as ideias, elas não têm valor. Mas quando você transformar elas, você vai ver o valor que tem uma ideia. Porque de uma ideia pode gerar uma decisão. Amém? Quantos querem tomar decisões, tem decisões para tomar? Levanta a mão. Você que está na sua casa, diga: eu tenho uma decisão para tomar hoje ainda. Eu tenho uma decisão essa semana, eu tenho uma decisão esse ano ainda. Peça para Deus a direção. A paz é o árbitro. Aonde tem confusão, Deus não faz parte. Primeiro ponto que eu quero falar nessa noite, são só 4. Decida ter Deus como seu valor maior. Gente, decida ter Deus como seu valor maior. Todo ser humano que não tem Deus como o valor maior, ele já é um idólatra. Tudo aquilo que você colocar à frente de Deus na sua vida, cuide que você pode perder. Em todo o tempo que o povo de Deus se desviava, que o povo de Deus deixava de ser Deus o valor maior para eles, Deus enviava e permitia coisas acontecer. Tempo sem chuva, ficava sem chover 3 anos e meio, e o povo não se convertia novamente. Então a religiosidade, gente, nós temos que entender isso, ela não dá direção para as nossas decisões. Vir à igreja somente não dá direção para mim tomar uma decisão de acordo com a vontade de Deus. Reino de Deus, isso sim, governo de Deus sobre a minha mente, sobre a minha casa, sobre o meu corpo, isso transforma uma ideia numa decisão que se materializa em resultados. Amém, gente? Lá em 1 Reis 18 e 17, nós vamos ver pela palavra aqui. Vendo, disse-lhe: és tu que é o perturbador de Israel? Respondeu Elias: eu não tenho perturbado a Israel, mas tu e a casa de teu pai, porque deixaste os mandamentos do Senhor e seguistes os Baalins. Então aqui, o rei Acabe caçava Elias para matar ele queria matar Elias. Em todo o tempo ele estava caçando. Israel estava 3 anos e meio sem chuva.
E naquela época, quando Deus retirava a chuva, era sinal que o povo estava desviado. Gente, eu digo para vocês, nesse tempo aqui de pandemia, as pessoas querem que Deus leve a pandemia embora, que ore para o vírus ir embora. Deus permitiu tudo isso que aconteceu, mas muitas pessoas não se acordaram nem com tudo isso que está acontecendo. Isso é em todo o mundo. Tem pessoas que não chegaram a conhecer a Deus, mas eu pergunto para você, quantos tiveram experiências com Deus, pessoas que serviam a Deus, e se desviaram, e permitiram a pandemia que virou um vírus espiritual na vida das pessoas. E o pior, sabe o que é? Que quando tu vê que aqueles que se desviaram, quando tu vai ver o estado que o inimigo coloca eles. O estado tu te apavora. Por isso que eu digo, o inimigo, ele nunca foi tão inimigo como ele está sendo agora. Porque ele está tomando conta da mente das pessoas. Aonde é que o peixe apodrece? Quando morre? Na cabeça. As guerras estão dentro da cabeça. Aonde o ser humano, quando ele começa a morrer, onde começa a ficar ruim? Na mente. E aí a prova é a religiosidade. E aqui colocaram a culpa em Elias, que na época era o representante do reino de Deus. Jezabel, a esposa de Acabe, sustentava na sua mesa 850 profetas de Baal. Olha só o povo vivendo uma religiosidade, e Deus permitindo 3 anos e meio sem chuva. Tu viu como o povo, quando ele está colhendo algo negativo, ele não olha para dentro de si, ele quer procurar o culpado. O culpado foi Elias. Não, o culpado da minha decisão errada fui eu. O culpado da sua decisão errada foi você. O culpado desse povo está sofrendo sem chuva foram eles. Então, naquele tempo, o povo continuava no pecado e queria oração para mudar a vida. Gente, oração dessa forma não funciona. Pessoa andando separada de Deus e quer uma oração para mudar a vida dela. 1 Reis 18, 19. Vamos continuar ali. Agora, pois, manda juntar a mim todo Israel no Monte Carmelo, como também os 450 profetas de Baal e os 400 profetas do poste ídolo que comem na mesa de Jezabel, que era a esposa do rei Acabe. Então enviou Acabe mensageiros a todos os filhos de Israel e ajuntou os profetas no Monte Carmelo. Olha esse texto aqui. Então Elias se chegou a todo o povo e disse: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segue, se é Baal, segue. Porém o povo não respondeu nada. O povo não estava levando a sério as coisas de Deus. O povo não estava mais respondendo. Quando nós paramos de responder para Deus com as nossas atitudes, nós já estamos se desviando, nós já estamos ficando longe dEle, e quando a gente fica longe dEle, Ele permite a gente passar uma escassez em uma área da vida, a gente ter resultados negativos para a gente voltar para Ele. Gente, o vírus espiritual tem sido mais forte na vida das pessoas do que o Covid. Então, quando uma pessoa se torna idólatra, ela para de responder para a palavra, para os compromissos até mesmo da igreja, para os compromissos da família da fé. Amém? Quando todos nós se membramos aqui, quem é membro, a gente assumiu um compromisso com Deus desta igreja. Amém? Com a família da fé. Quando a gente para de responder para a palavra de Deus, para praticar aquilo que Deus dá como direção, a gente está desviado dentro da igreja. O rei Acabe aqui, ele queria muito a vinha
de um homem chamado Nabote. Que nome bonito, né? Nabote. Tem Nabal, tem Nabote, tem um monte de nome bonito na Bíblia. Nabote, ele queria muito aquela vinha. Sabe aquela pessoa quando que lindo aquele terreno, mais bonito que o meu, que era a vinha daquele ali. E aí então, ele foi lá fazer uma proposta. 1 Reis 21:9. E aqui vocês vão ver como o povo é religioso. Olha esse povo aqui. 1 Reis 21:9. Escreveu cartas dizendo a pregai. Deixa eu ver aqui uma coisa. Escreveu cartas dizendo a pregai um jejum e trazei Nabote para a frente do povo. Fazei sentar defronte dele 2 homens malignos que testemunhem contra ele, dizendo: blasfemaste contra Deus e contra o rei. Depois levai para fora e apedrejai para que morra. Só aqui para vocês entenderem. Ele foi lá negociar, ofereceu dinheiro para ele, ele não quis negócio. Acabe voltou para casa, se deitou na cama, entrou em depressão, não queria nem comer pão. Jezabel chegou nele: tá, mas qual é o teu problema? Eu queria muita vinha de Nabote. Daí o que Jezabel fez? Vamos criar uma ideia aqui, vamos colocar 2 homens lá malignos na frente, vamos jejuar, olha a mistura. Vamos jejuar e vamos matar ele e vamos pegar a vinha dele. Oração feiticeira. Depois levai para fora para apedrejar. Mas primeiro começou 21:9, como? Volta ali. Escreveu cartas a pregar um jejum. Vamos fazer um jejum, vamos levar essas pessoas, vamos lá matar ele. Gente, a religiosidade torna uma pessoa cega. Ela se torna cega. A doença hoje, que o inimigo tem usado na vida das pessoas, é tornar uma pessoa religiosa. Uma pessoa religiosa se torna fria, não tem palavra para ela. Uma pessoa religiosa, ela não vê os resultados que Deus tem para nós tomar as nossas decisões. Então, quando uma pessoa se torna idólatra, ela para de responder a palavra. Gente, quem vive a verdade, escute isso aqui. Quem vive a verdade não precisa ter medo de nada. Amém? Quando a gente está vivendo a verdade, a gente não precisa ter medo de nada. Efésios 5:14, a palavra fala para nós: pelo que diz, desperta tu que dormes, levanta-te entre os mortos e Cristo te iluminará. Para nós acordar, para nós não ficar dormente. Porque muitas vezes os cristãos hoje estão tomando as decisões erradas. Porque o povo se tornou, muitas vezes, religioso. E aí a vida não muda, eu tomo uma decisão atrás da outra. Eu tenho ideia da minha área material melhorar, mas eu não consigo ser fiel na área material. Ideia não vai trazer resultado para você. A palavra ela é bem clara. Quando a gente pratica, a gente tem o resultado. Deus falou comigo sobre isso. Eu disse: Deus, eu quero aumentar minhas vendas, eu preciso aumentar minhas vendas esse ano, eu quero mais venda. Deus disse assim para mim: então tu oferta mais, que tu vai ter mais resultado na área material. E aí eu comecei a ofertar mais e começou a aparecer cliente que eu nunca vi no celular. Sabia disso? Deus, ele trabalha dessa forma. Deus é fiel com quem é fiel com Ele. Então nós temos que despertar, porque religiosidade não torna a nós tomar uma decisão com um resultado maior e melhor. Gente, a palavra diz em 1 Coríntios 2:9, assim está escrito que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e jamais penetrou no coração do ser humano que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Sabe o que Deus tem preparado para você? Você não consegue ver, é muito grande. Amém? Ah, mas eu não penso assim, porque a sua fé está pequena. Quando a fé está pequena, a gente não consegue ver o tamanho das decisões que Deus tem para nós, que Deus já tomou para nós as decisões. E Efésios 5:15,
Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, não como ignorantes, mas sim como sábios. Então, eu pergunto para você que está aqui, você que está no seu lar, você tem aproveitado as oportunidades que Deus tem te dado através de cada expediente da palavra? Você tem aproveitado as oportunidades que Deus tem proporcionado para você? Porque eu aprendi algo nesses 10 anos de fé, que se alguma coisa está faltando na minha vida, eu posso ter certeza que Deus não faltou em oportunizar. Amém? Se tem alguma coisa faltando na sua vida, Deus, através da sua palavra, Ele não faltou em oportunizar tanto você quanto a mim. Então o mal, muitas vezes, ele tem permanecido por causa da omissão do bem. O mal, muitas vezes, tem vencido. A mentira tem prevalecido. O que é mentira? É uma vida que não é verdade. Uns resultados que não são verdades. Isso é uma mentira. Por que ela tem prevalecido? Muitas vezes contra a verdade. Porque as pessoas têm escolhido viver a mentira. Digo para você nessa noite, escolha viver a verdade. Gente, o pouco na verdade é muito mais do que o muito na mentira. Amém? O pouco na verdade é muito mais do que o muito na mentira. E o segundo ponto, decida não ter medo do medo. Muitas vezes eu e você tomamos uma decisão, e até gerar o resultado, nós temos que esperar, porque pode ser a curto, a médio e a longo prazo. E depois que nós tomamos uma decisão, a gente começa a ter medo. Será que vai acontecer? Será que vai ser? O que vai ser? Então o medo, ele não deve dominar as nossas atitudes, depois que nós tomamos as decisões. 1 João 4,18. Porque todo o medo, gente, que ele domina eu e você, ele acaba nos aprisionando. Se nós olhar, Saul e o povo de Deus foi dominado pelo medo diante de Golias. E eles ficaram presos naquele lugar. 40 dias sem tomar uma decisão. 40 dias sem vencer. Eles já tinham a derrota declarada sobre eles. Muitas vezes nós tomamos uma decisão e o medo nos aprisiona, e a gente não vê o resultado daquela decisão, porque você desiste antes de ver o resultado. Tem coisas que é curto, médio e longo prazo. Mas agora eu estou com medo, eu vou desistir disso aqui. Já tinha tomado a decisão certa, não chegou no tempo de ver o resultado certo, mas acabou desistindo no meio do caminho. No amor não existe medo, antes o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Então, a força do amor a Deus é muito maior do que qualquer medo. Eu pergunto para você que está aqui, você que está no seu lar, o que você está com medo? Você tomou uma decisão e você está com medo? Você quer vencer o medo? Porque o medo existe desde o início, em Gênesis 3:8. Desde a iniquidade. Quando ouviram a voz do Senhor Deus que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e a sua mulher, por entre as árvores do jardim. Então o medo surgiu junto com o pecado. Quando o homem abandonou a Deus, se escondendo da sua presença. Isaías 41:10. Olha esse texto aqui, gente. Não temas na Bíblia, tem 365 vezes. Você pode usar não temas para cada dia quando você acorda. Amém? Eu não vou temer hoje. Eu não vou temer hoje. Porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, é eu que te ajudo, é eu que te sustento com a minha destra fiel. É Ele, gente, não é nós. Nós precisamos é dEle. É Ele que vai fazer tudo aquilo que nós precisamos quando a gente faz a nossa parte.
Mas a gente não pode ficar com medo, ficar preso no medo. E vamos ver na Bíblia então, como o medo não dominado, as pessoas tomam decisões erradas. Jonas ficou com medo de ir para Nínive e foi para Tarsis, para uma direção errada que Deus deu. O medo faz nós tomar decisões erradas, nós ficamos presos. Os 10 espias tomaram a decisão errada, eles olharam os gigantes que eram com medo e trouxeram esse medo para o resto que estava. É igual às vezes quando você toma uma decisão, você fala com algum que é medroso, que o medroso normalmente é negativo. Não faz, não abre, não bota, não, essa empresa não. Não vai dar certo. Uma pessoa que é presa no medo, tudo é não. Uma pessoa negativa, gente, tem gente que é tão negativa que se parar na grama, a grama morre. Conhece alguém negativo do seu convívio? Que se a cobra morder, a cobra vai morrer. Vocês estão rindo, mas é verdade. Que tem de gente. Então uma pessoa negativa, ela é dominada pelo medo. E aí se nós olhar, Daniel, ele não foi dominado pelo medo. Fizeram um decreto para ele, e não era do Covid, que em 30 dias se adorasse algum Deus, seria jogado na cova dos leões. E o que ele foi fazer? 3 dias, 3 vezes durante o dia, ele orava a Deus. Ele não mudou a sua fé. Não, por causa do seu medo, não mude a sua fé. Continue firme, posicionado. Porque Deus não livrou Daniel da cova, mas Deus livrou ele na cova. Amém? Deus não livrou Sadraque, os amigos dele, Mesaque e Abednego, da fornalha, mas livrou na fornalha. Então, quando o medo toma conta da gente, a gente acaba tomando decisões erradas. E o terceiro ponto, decida ouvir a Deus no meio da crise. Quem você ouve hoje quando você está vivendo um tempo de crise? Num problema, numa enfermidade, na área material está difícil, casamento pode estar difícil, um filho está difícil. Quem você ouve? Quem você está ouvindo quando você não está enxergando o próximo passo? Sabe quando chega um ponto que você tem que decidir algo e você não consegue decidir? Com quanto já aconteceu isso? Agora eu não sei o que eu faço. Levanta a mão. Estão com os braços duros do frio? Quem já... Eu não consigo agora. Não estou vendo o próximo passo. Gente, eu adoro inverno. É bom, né? Para mim podia ser inverno o ano todo. Fogão a lenha, pinhão, coisa boa na sopa. E o verão, o que tem de bom? Praia. Mas não, daí vai para a praia, daí volta, tudo queimado, não dá nem para encostar um no outro. Vocês estão rindo, é verdade? Quando vai para a praia é uma alegria, na volta já começam os problemas. E eu já fico feliz na volta. Nós lá em casa, na ida é o problema. E na volta é uma alegria, a gente adora voltar para casa. Então, gente, nós temos que entender que no meio da crise, o fracasso é determinado para quem desiste. Se você desistir, gente, o fracasso já está determinado para você. Está difícil, falei antes, continue com paciência, vai suportando. Quando você tem uma decisão para tomar e não está enxergando o próximo passo, você deve parar para ouvir Deus. Eu tenho uma decisão para tomar, mas eu não estou vendo como tomar. Pare para ouvir Deus. Um cego de nascença, ele não pode enxergar, ele consegue andar. Ele domina o que paralisa ele. Se eu pedir para você agora, vamos lá na cantina, todo mundo, sem abrir os olhos, com os olhos fechados. Você vai ficar com o quê? Com medo de bater, com medo de bater em algum lugar, bater no vidro, meter a mão no fogão lá na cantina. Eu conheço um cego que ele mora sozinho no Caías, só tem uma pessoa durante o dia com ele. Mas ele domina o medo dele. Ele consegue ver as coisas pelo ouvido. O que a gente aprende com isso? A fé ela não vem pelos olhos. A fé vem para onde?
por ouvir a palavra de Deus. Não importa o tamanho da crise que você está vendo, mas você está ouvindo. Não é o que você não enxerga que não pode chegar. Não é o que você não enxerga que não pode chegar. Mas é os sentimentos que paralisam você quando você não enxerga. Marcos 10, 46. Vamos olhar esses dois cegos aqui, nós já vamos para o último ponto. E foram para Jericó. Quando ele saía de Jericó, juntamente com seus discípulos, e numerosa multidão, Bartimeu, cego e mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. E aí? E ouvindo que era Jesus, o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Os seus olhos estavam fechados, mas os seus ouvidos estavam abertos. O que é isso? Eu não estou vendo o próximo passo para tomar decisão, mas os meus ouvidos estão abertos. Ele não sabia que Jesus ia estar passando ali, mas falaram para ele. E ele ficou com os ouvidos abertos e com a boca aberta, clamando por Jesus. Amém? Se você abrir os seus ouvidos para a palavra de Deus, se você clamar por Ele, Ele ouve. Eu falei na tempestade. Tempestade não acorda Jesus no barco. Mas os filhos de Jesus, você que está aqui, você que está em casa, quando você clama a Ele, Ele faz assim para a tempestade. É isso que determina. Então, o problema no meio de um problema, a pessoa está cega. A fé não vem pelos olhos, ela vem pelos ouvidos. O que eu faço agora? Que decisão eu tomo? A fé não vem pelo aquilo que eu estou vendo, ela vem pelos nossos ouvidos. Ele ouviu as pessoas que trouxeram as boas notícias, mas também ouviu as pessoas que trouxeram as más notícias. Gente, quando a gente está no meio de um problema e não sabe qual é o próximo passo, tem muitas pessoas que trazem más notícias para nós. E é ali que as pessoas desistem. E é ali que elas têm que ficar com os ouvidos abertos para ouvir Deus, porque elas estão só com os olhos. Fé não é pelos olhos, é pelos ouvidos. Romanos 10, 17, a palavra vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E Marcos 10, 48, então ele clamava, ele não estava vendo o resultado, mas ele estava clamando. E muitos o repreendiam para que se calasse. Quando você quiser mandar o problema seu embora, vai ter muitas pessoas que vão querer parar você. Vão querer dizer para você que não é bem assim, para você desistir. Por isso que o nosso próximo passo não deve ser pelos olhos, mas pelo nosso ouvido, pela nossa fé. E ele cada vez mais gritava: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então, quando você não sabe como tomar a decisão, no meio de uma crise, escute as pessoas certas. Ele poderia ter escutado as pessoas erradas e poderia ter desistido. No meio de um problema que você está para decidir a sua vida, escute as pessoas certas que estão perto de você. Ele não via o seu próximo passo, mas escutava as pessoas certas que diziam para ele aonde estava Deus. Amém? Quantas pessoas dizem para nós onde está Deus? Quantas pessoas convidam nós, querem mostrar para nós? E o outro, Marcos 8, 22. Então chegaram a Betsaida e lhe trouxeram outro cego, rogando que o tocasse. Trouxeram esse. Jesus, tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia e, aplicando-lhe saliva aos olhos, impondo-lhe as mãos, perguntou: vês alguma coisa? Este, recobrando a vista, respondeu: vejo homens como árvores, os vejo andando. Então novamente lhe pôs as mãos nos olhos, e ele, passando a ver claramente, ficou restabelecido e tudo distinguia de modo perfeito. Então aqui nós temos mais um cego, que ele não consegue enxergar o próximo passo,
mas ele é cercado de gente que vai guiar ele no caminho certo e no lugar certo. E aí a gente pode olhar para dentro de nós, eu não sei qual é a cegueira que nós estamos vivendo, que nós estamos passando, mas de repente você não consegue ver a decisão para tomar. Gente, mais uma coisa eu tenho certeza, e isso eu sei. Quando Deus quer aumentar a minha fé e a sua fé, Ele não usa os nossos olhos, Ele usa os nossos ouvidos. Quando Deus quer aumentar a minha fé e a sua fé, Ele não vai usar os nossos olhos. Nós não temos que ver para crer, nós temos que crer para ver. Isso é fé. De repente você não sabe, não está vendo qual é o próximo passo, mas eles abriram os ouvidos, e eles não viam, e isso foi solucionado, o problema deles. E o último ponto, decida não ser morno. Ué, como assim morno? Decida não ser frio. Quem não está frio hoje? Todo mundo gelado, né? Então, nós temos que decidir não ser morno. Por que nós não podemos ser morno? Porque hoje, gente, nós estamos vivendo um tempo de muitas pessoas mornas. Quem é morno? Uma coisa morna, você esquentou lá um café, e quando você deixa ele um tempo fora, ele fica morno. Quem gosta de tomar um copo de água morno? Levanta a mão. É ruim, né? Nós não podemos ser mornos, nem no nosso relacionamento, na nossa família. A gente não pode ser morno na igreja. A gente não pode ser morno no trabalho. A gente não pode ser um pai e uma mãe morna, nem morno. Apocalipse 3,15, olha como Deus trata uma pessoa morna. Olha aqui. Conheço as tuas obras, que nem és frio e nem é quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e nem és quente e nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Olha como Deus é um Deus de justiça. Assim como tu se tornou morno, eu estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Gente, a nossa vida ela é muito curta. Nós temos que entender isso. E por isso que eu gosto de ir em velório mais do que casamento. Sabia disso? Quando eu vou num velório, eu tenho uma reflexão. O que eu estou fazendo? Como eu estou agindo? Eu não vou perguntar quem gosta de ir em velório, ninguém vai gostar. Mas num casamento as pessoas vão, elas muitas vezes não aprendem nada num casamento. E ainda vão lá para olhar o cabelo, a roupa do fulano, o que era a comida. Bah, paguei, não, isso aqui é ruim. O casamento é assim, olha aquela mulher lá, está com o cabelo, achei que era um cardeal na gaiola cantando. Diz o apóstolo, Então a vida, ela é muito curta para ser pequena. Se você não existisse hoje, que falta você faria? Que falta você faria se você não tivesse mais existindo aqui? A igreja, com essa pandemia, muitas pessoas se tornaram mornas. Por isso que eu disse que o vírus espiritual atacou a mente das pessoas. Gente, se nós tivéssemos um termômetro para nós medir a fé das pessoas, nós ia conseguir identificar isso. Será que vai vir um termômetro um dia? Chega ali, pá. Esse aqui tem que botar nos aparelhos, vai para outro setor. Esse aqui está nos aparelhos. Porque não adianta eu vir até aqui e sair aliviado, gente. Nós falávamos antes, né? Não adianta nós vir até aqui e sair aliviado. Deus tem algo muito maior para nós. É igual quando eu vou jogar bola. Se eu for jogar bola, gente, é Copa do Mundo. Se eu botar o calção com esse frio, não interessa quem está na frente, eu quero ganhar. Se eu vim até a igreja, eu tenho que vir para buscar Jesus. Eu tenho que sair daqui fervendo, acreditando, tomando decisão na minha vida. Eu não posso sair daqui igual como eu cheguei, porque senão eu já me tornei uma pessoa morna, nem quente nem frio. Vamos ver algum parâmetro para encerrar. Quando a gente é frio, não é hoje quando está frio, tá?
É quando a gente é uma pessoa que está com a qualidade fria para tudo, não só para a igreja. Quando a gente, vamos pensar aqui primeiro na igreja, quando a gente não sente vontade de orar, quando a gente não lê mais a palavra, quando a pregação a gente sente fria, isso é porque a gente já está frio espiritualmente. Amém? Daí tudo é frio. Olha lá quem vai ministrar. Olha lá a pregação. Para o louvor hoje. Está gelado. Termômetro para você é aparelho. Está gelado. O cristão frio é aquele que perdeu o primeiro amor. Nunca se esqueça quando você chegou aqui. Nunca se esqueça o que Deus já fez. Apocalipse 2:5. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende e volte à prática das primeiras obras. E se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependes. Uma pessoa fria, ela se esquece de onde que ela estava quando chegou na igreja, quando veio a primeira vez. Uma pessoa fria, ela passa pelos cartões de kit galeto e nem olha para o lado. Sabia disso? Eu já vendi muito kit. Uma pessoa fria, ela não quer fazer parte da agenda da família da fé. Quero dizer uma coisa para você que está aqui e você que está em casa. Aquilo que eu pratico da palavra, o resultado não é para Deus, é para mim. Amém? Aquilo que nós estamos praticando da palavra, o resultado não é para Deus, é para nós. Então lembra-te de onde você estava. E o morno, o cristão morno é pior que o cristão frio. Porque o morno é alguém que já foi quente e agora se tornou morno. E o morno, Deus faz o quê? É igual você tomar um copo de água morna. Eu não consigo tomar chimarrão morno. E nem gelado, tem que ser quente. E não pode ser queimando a língua também. Tem que ser quente normal. Se não acertar, eu não consigo tomar junto. Chato, né? Mas dá para tomar um negócio que não dá para engolir? E tomar uma coisa gelada, que graça tem? Quem gosta de Nescau quente? Quem gosta de gelado? O gelado ganhou. Só o Nescau gelado, tá? Então, o morno, ele se torna pior do que aquele que é frio, porque ele já foi quente, ele já viveu o compromisso com Deus. Ele já provou do banquete de Deus, ele já foi um servo de Deus, ele já vendeu o cartão de kit galeto, ele tinha alegria em pegar um cartão para oferecer. Mas o gelado, ele passa aqui, onde é que está os cartões? Está ali, tá, vou para aqui então. É verdade? Vocês estão rindo, mas é verdade. Gente, se eu tiver roupa, posso estar com o carro lotado, eu não vendo nenhuma peça se eu não oferecer. Tu vende alguma coisa, Cláudio? Às vezes não tem nada marcado, eu saio de casa, acontece tudo, porque dentro de casa ninguém vende. Se você ficar com os cartões embaixo do travesseiro da cama, orando por eles, eles vão continuar ali. Isso é verdade? Mas se você pegar ali, tem 200 contatos, oferecer para 200, eu tenho certeza que você vai vender muito mais do que você imaginava. E você não vai nem precisar comprar. A Harmonia, gente, nós vendemos agora com, está em torno de 70 membros, mas está vindo ali em 56, 60. Nós já vendemos mais que Portão. Tem como isso? Nós não podemos, nós já fomos quente, nós não podemos voltar a ser morno. Porque senão Deus vai vomitar. Ai, Deus é amor, mas Deus é justiça. Então no final vai ter uma banca ali para você. Você pode até estar frio, mas passa lá fervendo na banca. Eu quero cartão hoje. Amém? Amém. Então tá bom, tá melhorando. Então vamos chegar nos 500, então? Se nós perder para a Harmonia, né, gente? Sabe o que me falta? 50, nós temos 300 aqui. Né, Luiz? 300 aqui, como é que nós vamos vender mais que a Harmonia? E o quente, quem é?
Tá, mas o morno também ele é inconstante. Ele esquenta um pouquinho hoje e amanhã já está gelado de novo. Agora eu saí do culto fervendo. Amanhã já gelou de novo. Para que eu fui pegar os cartão? Esse é o morno. Continua quente, fervendo. Que você vai ver os resultados que Deus tem para você. Amém? É para você, não é para Deus o resultado. E o último ponto aqui. Vamos ficar de pé já, gente? O quente, ele é cheio da presença de Deus. O quente, ele está fervendo. Igual aqueles 3 amigos olhando aquela fornalha. Vocês vão ter colocado lá, vou aquecer 7 vezes mais. Mas o que está fervendo aí fora, eles estavam com medo. Mas o medo não dominou eles. O que estava fervendo ali fora era menos do que fervia dentro deles. Fé, gente. A fé não entra pelos olhos, entra pelos ouvidos. Enquanto o frio não se alegra mais com nada, o morno ele já foi alegre, mas ele também não é mais alegre. O frio não se alegra com nada. O morno não se alegra mais, que ele já foi uma pessoa alegre. Ele já foi alegre fazendo parte da igreja. Ele já foi alegre fazendo parte da sua família. Nós temos que ser quente em todo o tempo, com a família, com o trabalho, quente com os filhos, quente com a igreja, quente com o nosso chamado, quente com a família da fé. Quer saber um estado de um cristão para ver se ele faz parte mesmo da igreja? É você convidar ele para fazer alguma coisa. Daí você sabe se ele é quente, se ele é morno, se ele é gelado. Gente, Jó é um exemplo de fé para nós. Para você que está na sua casa, você que está aqui. Jó tinha perdido todos os seus filhos. Jó tinha perdido toda a sua área material. Lá em Jó 1:20, eu acho que é. E ele não tinha perdido a sua saúde ainda. E olha o que Jó fala. Vocês estão vendo o que é fé de uma pessoa quente? Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a sua cabeça e lançou-se em terra e adorou ao Senhor. Adore ao Senhor. Não importa como esteja a sua vida. Não importa como esteja cada área da sua vida. Você saiu da sua casa nessa noite para oferecer para Deus uma adoração. Para oferecer para Deus nesse frio nessa noite, um louvor de coração. Um louvor que saia desse forro e vá subir lá no trono dele, onde que ele está sentado. Olha esse filho aqui meu, esse filho meu me chama a atenção. Ele veio aqui nesse frio, com tanta coisa para resolver na vida dele. Mas o que entrava no ouvido dele era mais forte do que estava nos olhos dele. Amém? Ele adorou ao Senhor. Que nós possamos entender nesse tempo, que nós não venhamos se tornar cristãos mornos, que nós não venhamos se tornar cristãos frios, gelados, mas que nós venhamos chamar a atenção de Deus, que nós venhamos despertar para ser a igreja que Deus espera. Eu ouvi do apóstolo uma pregação dele, que em Cuba o comunismo já está declarado, estão matando os pastores, que o alimento lá por mês é uma coxa e uma sobrecoxa para cada um. E aí eu pergunto para você, nós que temos aqui a oportunidade para adorar o Senhor, para buscar Ele, não venha se tornar um cristão gelado, não venha se tornar um cristão morno, vamos se tornar um cristão quente nessa noite, amém? Mesmo que você está com frio, mas você quer voltar às práticas das primeiras obras, Deus vai olhar para você, e aquilo que está faltando para você, Deus vai oportunizar novamente. Vamos orar a Deus. Você que está na sua casa também, vamos orar a Deus. Aleluias, Pai querido e amado, nós te louvamos por a tua palavra ministrada nessa noite. Nós te louvamos, Deus, porque grande é o teu amor para conosco. Nós te louvamos, Deus, porque o Senhor não desiste de nós.
Paizinho querido, nós te louvamos por cada casa que está nos acompanhando nessa noite na transmissão. Nós te louvamos por cada vida que aqui veio na tua casa nessa noite fria, Deus. Contempla a oração dos teus filhos, Pai. Que o Senhor possa estar trazendo a solução para cada área da vida, no nível de fé e despertamento e de atitude em ação, Pai. Com decisões que possam te agradar, para que venha a ser suprido as necessidades de cada realidade, de cada uma das pessoas que aqui estão nesta noite. Como igreja do Senhor, eu quero abençoar cada família aqui representada, eu quero abençoar a área material da tua igreja, Deus. Que a tua igreja possa provar da tua fidelidade nesta área. Que a tua igreja venha entender que o Senhor não precisa do dinheiro, mas o Senhor precisa da fidelidade, para que o Senhor possa também demonstrar a fidelidade e o compromisso que o Senhor tem na área material da tua igreja. Paizinho querido, multiplica a semente de cada filho teu, a 30, a 60, a 100 por um. Abre as janelas do céu, derrama oportunidades de crescimento nesta área, para que eles possam provar, Pai, do teu compromisso com quem tem compromisso, em nome de Jesus, amém e amém.